te adorar. Foi que eu nasci.
dízimos, as nossas ofertas com alegria. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo privilégio de ser Teu. Obrigada porque nós somos Teus, Pai. E nós, glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós termos essa casa para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Pai, porque nós estamos num país onde a gente está livre para orar, está livre para falar de Ti, Senhor. Pai, toma conta desse país, toma conta dessa cidade, toma conta desse lugar, Senhor. Que aqui, Pai, quem reine seja somente o Senhor, o nosso Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Obrigada, Pai. Nós entregamos agora no Teu altar, Pai, todos os nossos pedidos, todos os enfermos da Tua casa, Pai. Entregamos no Teu colo, no Teu altar, porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode fazer o milagre, o impossível. E mesmo se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. O Senhor é Jesus, já fez por nós. Nós clamamos a Ti porque nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor é fiel e justo. Para o que não estiver alinhado no nosso coração, o Senhor alinhar com o Teu, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Vamos entregar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, com alegria, Pai. Com alegria, porque é um pouquinho do muito que o Senhor dá. Pai, prospera na vida de todos os meus irmãos aqui. Traz provisão, traz portas de emprego, Senhor. Cumpre os Teus propósitos, Pai. Porque nós sabemos que os Teus planos, Pai, são infinitamente melhores e maiores e melhores do que o meu. Obrigada, Pai. Obrigada por cada irmão aqui hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós chamamos e glorificamos o Teu nome por todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados e amadas, bom dia, bom dia. Pastor, sua bênção, sua oração é sempre importante. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, pela essa reunião que Tu vais nos falar ao fundo do nosso coração. Deus, somos um só contigo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Agradecemos e entramos uma vez mais e continuamos a estar em ação de graças, Senhor, neste momento. Fala-nos, Deus, poderosamente e abençoa o nosso irmão, Teu vaso. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado a Deus pelo Senhor, pastor. Amados, é palpável a presença de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas a presença de Deus no nosso meio dá para sentir. Nós estamos aqui para louvar o nome dEle, para engrandecer Ele, para agradecer tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem cuidado de nós, tudo que Ele tem nos guiado, tudo que Ele tem nos direcionado. E
é muito bom nós podermos estar aqui, nós podermos estar juntos com irmãos que também vivem essa maravilha, que também vivem essa alegria de ter Deus na nossa vida, Deus na nossa direção. Amados, há 2 semanas atrás, foi pregado aqui, eu estava pregando sobre envio, sobre que Deus fala conosco, Deus tem grandes planos, fala conosco, e Deus nos direciona, nos pede para nós fazermos coisas, e nos dá a oportunidade de sermos usados no reino dele. E aí nós oramos para que durante aquela semana tivéssemos a oportunidade de podermos estar sendo usados para tocar outras pessoas com isso. Na semana passada, no domingo passado, foi um culto maravilhoso também, em que se falou do amor de Deus, se falou do amor puro de Deus, do amor simples de Deus. Não simplório, mas o amor simples de Deus, do quanto Ele nos ama, do jeito que nós somos, e que não precisa ser nada complicado, não precisa ser nada, nós precisamos só ter nosso coração aberto, para poder estarmos recebendo esse amor de Deus, para nós podermos estar transbordando também onde quer que a gente passe. Então, se falou também disso, e se fechou também o culto falando sobre isso, sobre transbordar esse amor. Então Deus dá oportunidades da gente estar tocando outras pessoas, usando o amor, usando o que Ele coloca em nós. Então eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer 2 minutos rapidamente, uma oração aqui de agradecimento por essas oportunidades que Ele tem nos dado. Então eu queria pedir que vocês fechem os olhos rapidamente, para nós fazermos uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tanto que o Senhor nos amou, por tanto que o Senhor nos criou, por tanto que o Senhor se derramou por nós, por tanto que o Senhor nos protegeu, por tanto que o Senhor nos guardou. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações. E obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem dado de nós compartilharmos esse amor com outras pessoas. Nessas 2 últimas semanas, o Senhor quem tem buscado, o Senhor tem dado oportunidades. Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por podermos estar sendo usados. E Pai, nos dá intrepidez, nos dá graça, nos dá o seu poder, mas a sua graça, para que nós possamos estar te ouvindo na hora certa e fazendo o que o Senhor manda. E colocando em prática tudo isso que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que nós possamos estar nessa semana que vai entrar, também usando disso, Pai, tendo essas oportunidades de falar de Ti e gerar testemunhos, muitos testemunhos que nós vamos vir aqui na frente, falar dos milagres e das maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas através de nós. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, o Espírito Santo tinha colocado muito no meu coração isso, de fazer uma oração, porque é muito importante o testemunho. É muito importante nós estarmos aqui contando o que Deus tem feito nas nossas vidas. E Ele faz, é só a gente olhar que Ele faz. Ele tem feito muito na minha vida, com certeza tem feito muito na vida de vocês. E é importante a gente vir aqui, porque isso edifica a fé do outro. Isso mostra como nós estamos juntos no mesmo caminho. Então, que nós possamos estar exercendo isso, esse testemunho, essa prática de estarmos testemunhando aqui os milagres e as maravilhas que Deus faz através de nós. É Ele que faz, mas Ele escolheu, aproveu a Ele, o pessoal fala, aproveu a Ele nos usar para isso. Então, é um privilégio nós estarmos
fazendo isso. Então, eu queria compartilhar com vocês mais ainda, nesse mesmo espírito, nessa mesma linha, aquele sentimento que todos nós já sabemos, já reconhecemos, né, que Deus tem grandes projetos para cada um de nós. Nós temos falado, nós temos reforçado isso daqui, cada um é único, cada um é especial. Deus nos fez de um jeito especial para um propósito específico, e vários propósitos, e Deus tem colocado no nosso coração os planos deles, os projetos dele, e são projetos grandiosos, são projetos maravilhosos. E nesse caminho para nós realizarmos esses projetos, nós temos que nos pautar por essa visão, esse conceito do qual é o projeto, qual que é o objetivo de Deus, e o que Ele tem, o que Ele colocou no nosso coração. Amados, nós não podemos nos pautar pelos aplausos ou pelas críticas dos outros, porque nesse processo de você chegar lá onde Deus quer que você chegue, para engrandecer o nome dEle, a obra dEle, para chegar a mais pessoas, mas para onde Ele quer que nós estejamos, muitas vezes é um caminho longo, muitas vezes é um caminho em que nós vamos ter que trilhar durante um tempo, e para nós termos perseverança nesse caminho, nós precisamos ter sempre um foco aonde que nós queremos chegar. Se nós formos ficar esperando aplausos ou esperando críticas, sinto lhes dizer que críticas vão vir, e vão vir muitas tentativas de te desanimar de ir nessa direção. Então, nós precisamos ter esse contato com Deus e saber quais são os planos e nos focar. Muitas vezes eu chego e falo aqui sobre isso. Nós temos que ter em mente o que é importante, não o que é urgente. Tudo bem, urgente a gente também tem que tratar, mas nós temos que ver o que é importante, o que Deus quer para cada um de nós. Porque Ele tem grandes planos e, para isso, Ele vai nos capacitar, e Ele vai capacitar cada um de vocês nisso, a mim e a vocês. Ele fala, lá já em Isaías, ele já fala, ele está falando para Israel e para o seu povo: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as cordas, firme as estacas, pois você estenderá para a direita, estenderá para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Aqui o que ele está falando, em várias vezes ele fala sobre isso. Ele fala: preparem-se porque eu tenho grandes planos para vocês, mas preparem-se. Vamos lá, aumente a sua tenda. Naquela época, as tendas, aumentem, vai lá, solta mais a corda, dá mais espaço, finca mais fundo as estacas. Finca mais fundo as estacas, que elas fiquem firmes. E por que chama muita atenção isso? Porque, irmãos, Deus quer nos colocar em posições de destaque, quer colocar em posições em que nós vamos estar fazendo grande diferença no reino dEle e para as pessoas. E cada vez que a gente vai mais alto, cada vez que a gente faz mais diferença, mais oposição nós sofremos. Isso é um fato. Quanto mais você caminha na direção do Senhor, mais o inimigo se move para tentar lhe atrapalhar. Eu gosto muito de uma imagem que um pastor antigamente falava sobre isso. Quando nós chegamos na igreja, quando nós éramos na multidão, a gente estava assim num mural enorme, a gente era um quadradinho assim, pequenininho, tal. Mas aí nós fomos conhecendo a Jesus, nós fomos entregando a nossa vida a Jesus, nós fomos nos aproximando dEle,
Aí chega lá naquele mural, nós temos uma foto enorme e o inimigo está lá, tentando derrubar aqueles enormes que estão lá. E somos nós. Somos nós, porque nós não podemos nos enganar. No mundo espiritual, e ontem foi falado bastante sobre isso, que foi uma bênção, o culto de cura e libertação, muitos de vocês foram, eu vejo aqui, e foi uma bênção, mas se reforçou muito sobre isso. No mundo espiritual, não tem meio termo, ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você é do Senhor, ou é o inimigo que está te usando. Então, o inimigo sabe disso. Nós é que muitas vezes ficamos quietinhos, ficamos assim, eu estou aqui só vindo no culto, só ouvindo, só aprendendo, mas o inimigo sabe que você, desde que você aceitou a Jesus, desde que você aceitou Ele como Senhor da sua vida, você faz parte do exército dele. E fazendo parte do exército dele, você é inimigo do nosso opositor. Então não há meio termo. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro lado. Então não se engane, irmãos. Não se engane. Não adianta nós levarmos uma vida morna, uma vida espiritualmente, uma vida sem investimento. Porque se nós não investirmos nisso, quem vai estar investindo é Ele. Quem vai estar atuando contra nós é Ele. Então nós somos todos membros do exército do Senhor. Nós somos todos membros da família do Senhor, que está lutando por Ele e pela implementação do reino de Deus aqui. E quando nós estamos falando sobre tudo que Deus tem para nós e as posições que Ele quer nos colocar, eu gosto muito dessa foto aqui. Dizem que é da árvore mais alta do mundo. Pelo menos o Google diz isso, e o ChatGPT e tudo mais. É uma foto com uma árvore de 120 metros, 130 metros, enorme, uma árvore muito alta. Mas o importante para uma árvore conseguir chegar lá em cima é, de novo, ela ter raízes profundas. E aí nós pensamos, aonde que nós estamos colocando as nossas raízes? Aonde que nós estamos aprofundando essas raízes? Ou será que as nossas raízes são rasas? São raízes que estão só ali, só pegando água, pegando alguma coisa? Será que nós estamos nos dedicando? Será que nós estamos estudando a palavra? Será que nós estamos orando? Nós estamos jejuando? Nós estamos conhecendo o nosso Deus maravilhoso? Nós estamos aprofundando as nossas raízes? Porque se você quer chegar lá em cima, se você quer chegar bem alto, onde Deus já planejou para você, onde Deus já pensou para você, nós temos que desenvolver nossos alicerces, nós temos que desenvolver nossas bases. Para quê? Para quando vier o vento, quando vier a oposição, nós conseguirmos aguentar. Porque a oposição vem, o vento vem. E aí, se você não tiver um alicerce bom, se você não tiver algo bem fundamentado, acontece como a Torre de Pisa aí, né? O alicerce começa a ceder e você começa a sair do prumo. E não precisamos ir longe sobre a Torre de Pisa. Vamos falar de Santos, minha cidade natal. Nossa, cidade querida. Nós somos em Santos, e Santos é muito mais do que a cidade de Pisa, né? Por exemplo, num levantamento aqui, diz que em Santos ele é famoso por isso também. Tem 319 prédios tortos, sendo que 65 deles estão localizados na orla da praia. Não sei se dá para ver aqui entre eles,
Meu tio morava num deles, no Seu Malzone, que foi um dos que estavam mais torto ainda. Eles recuperaram, fizeram uma obra maravilhosa, trouxeram muita gente de fora, muitas coisas, mas era impressionante. Você andava pela casa, pelo corredor assim do apartamento. A Sandrinha morou lá embaixo, mas eu lembro que ele era no 16º. E você andava só por um lado do corredor. Você olhava assim, o chão era carpete, só estava desgastado um lado. As camas ficavam todas de um jeito, porque você não pode, porque senão você ficava com a cabeça muito mais baixa. O elevador subia, ele fazia aquele barulho de raspar. Eles puseram rodinhas no elevador. Aquela coisa assim. O copo, você via, o copo ficava assim as coisas. Era isso. Mas por quê? A gente falando, mas isso me lembra muito que a gente passava muito, muito tempo lá com eles. Aí tinha umas brincadeiras de bolinha, tal, de gude, de umas coisas. Quem ganhava era sempre o meu primo, porque ele já sabia o lado da casa que podia ficar e tudo mais. Então, era muito bom. Mas aqui, o que nos remete é que nós temos que ter um alicerce bem formado. Isso aconteceu em Santos, porque no começo eles começaram a fazer os alicerces pensando na areia, e aí tem toda uma discussão sobre como se fazia, e agora os prédios estão indo bem mais profundo, até chegar na rocha. E Santos já tem prédios que não caem, mas é importante a gente pensar nisso. E nós pensando por que nós temos que ter alicerces profundos e firmes, porque o que eu falei sobre oposições vão acontecer. Isso não há dúvida. Que tipo de oposições? Nós vamos receber críticas, nós vamos receber questionamentos, nós vamos receber pressão. Qualquer um que já foi colocado em alguma posição de destaque já sabe que sempre vai ter alguém apontando o dedo. Sempre vai ter alguém questionando o que a pessoa está fazendo. Sempre vai ter alguém duvidando da capacidade da pessoa, ou duvidando ou questionando o caminho que ela tá seguindo. Então nós temos que ser fortes, até para nós podermos estar liderando em nome de Jesus. Até para nós temos que estar preparados para isso. E isso eu falo até nós todos como sacerdotes. Somos todos sacerdotes de Jesus, né? Somos todos reis e sacerdotes, como é falado lá em Apocalipse. Somos todos pessoas que com a responsabilidade de levar o nome de Jesus, de ter contato diretamente com Ele. E nós estamos preparados para lidar, por exemplo, com o silêncio de Deus? Isso foi uma coisa que me tocou muito, essa pergunta. Foi justamente daí que começou toda essa mensagem. Nós estamos preparados para lidar, às vezes, com o silêncio de Deus? Porque normalmente, o que nós perguntamos para Deus, a gente até estava falando, de 2 semanas atrás, ouça a Deus, Deus fala, Deus direciona, Deus segue. Tem até um irmão querido que ele fala muito assim, eu falo com Deus todo dia, tudo que eu pergunto, Ele responde. Tal. Eu falei, glória a Deus, é isso, você tem que estar em comunhão com Ele, mas esteja preparado também que Ele pode, de repente, silenciar um pouco, para testar qual que é a sua fé. E isso pode acontecer, e comigo acontece. Às vezes eu estou buscando uma resposta, eu tenho uma situação, uma pergunta, e Deus tem o tempo dele de responder para mim. Ele sabe de todas as coisas. Aí eu pergunto e fico naquela ansiedade. E parece que aquela hora que você pergunta, Deus fala com todo mundo, menos com você.
Parece que você faz aquela pergunta e aí vem Deus e fala com o irmão do seu lado. Aí o irmão do seu lado fala, então, Deus falou comigo hoje, me respondeu. Aí o irmão do outro lado vai lá, não, Deus veio e respondeu, falou comigo. Vem um profeta aqui na igreja, vem aqui, aí ele fala, olha, Deus te manda falar, Deus manda dizer, e daqui a pouco ele vai embora e ele não aponta para você, e você está buscando, está querendo aquilo lá, mas será que nós conseguimos lidar com isso? Isso também é uma forma de uma prova que Deus nos faz. E aí, filho, você está firme, perseverante. Você vê, por exemplo, já aconteceu comigo com relação à palavra. Nós oramos, nós não temos é o que o Espírito Santo fala conosco, que tem que ser passado, que tem que ser transmitido. Então nós oramos, nos consagramos, jejuamos normalmente tal, e preparamos uma palavra para vir. Quantas vezes, normalmente, durante a semana, a gente vai estudando, vai seguindo, mas já aconteceu vezes dele não falar. Aí ele não fala na quarta-feira, já ainda não falou. Na quinta-feira, ele ainda não falou. Na sexta-feira, ele ainda não falou comigo. Aconteceu um tempo atrás. E aí, é que Deus é maravilhoso. Aí chegou no sábado, chegou na sexta-feira, alguém me falou, olha, vai precisar trocar, não vai ser você que vai pregar, você vai pregar daqui a 2 semanas. Eu falei, glória a Deus. Então assim, ele não me falou porque não era para falar. Mas a gente passa por essa angústia, a gente passa por isso. Então, por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos para lidar com tudo, inclusive com a nossa fé, com o nosso lado espiritual. E olha, eu não estou falando algo só de mim, vamos falar, por exemplo, de Abrão. O texto é grande, eu vou resumir. Abrão fez uma pergunta para Deus. Está lá em Gênesis 15, de 7 a 12. Abrão fez uma pergunta para Deus e falou, não, tá bom, então eu vou fazer uma... Aí Deus fala, tá, então faz um sacrifício, e aí através desse sacrifício eu vou tá te respondendo. E aí ele vai pela manhã, ele vai lá e pega uma novilha, pega uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E ele monta um altar, põe lá o altar, e ponto, estou oferecendo a Deus, fica orando e oferece a Deus. Acontece que amanhã foi andando, amanhã foi passando, e a oferta estava ali, e nada de Deus responder. E aí vieram aves de rapina, e abutres, e todos começaram a atacar toda a oferta. E aí Abrão corria de um lado para o outro, enxotando e tirando, e afastando, e passou a tarde inteira fazendo isso. A tarde inteira afastando da oferta dele. E aí no final do dia, quando as árvores já foram embora, quando estava anoitecendo, ele não aguentou de tanta pressão, de tudo mais, e desmaiou lá de sono e dormiu acabado. Depois Deus teve misericórdia dele, né, de tudo que ele tenha passado, e depois de algumas horas diz que a mesma Bíblia em 15, de 17 a 18, diz que depois que o sol se pôs, veio uma escuridão e depois veio um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, e passou entre o pedaço dos animais, e Deus recebeu a oferta dele. Então, amados, muitas vezes a gente está passando por isso. A gente vai lá, está fazendo tudo direitinho, está buscando a Deus, e aí vem as aves de rapina, vem os ataques, vem tentando nos tirar do prumo, tirar da direção. Será que é Ele que vai responder? Será que Ele não vai responder? Será que vai fazer? E nós precisamos perseverar como Ele perseverou, que aí foi uma provação, foi uma passagem de Deus, e aí no final Deus veio e respondeu. E Abraão se tornou o grande homem, um dos grandes personagens da Bíblia,
o pai da fé, todos conhecem essa história. E aí, então, nós temos que estar preparados. E como é que nós somos preparados? Normalmente nós somos preparados na forja. Você já prestou atenção que se fala muito sobre isso? Nós somos os líderes são forjados. Nós somos forjados por Deus para estarmos levando a obra dele. Nós somos forjados por Deus para crescermos, para nos tornarmos cada vez mais próximos de Deus. E ser forjado não é alguma... Não é, por que se usa muito essa imagem? Por que Deus resolveu usar essa imagem de forja? Porque ser forjado não é estar no forno, colocar aquele forninho de casa a 150 graus, a 100 graus. Uma forja, ela vai a mais de 1000 graus. Ela vai... E ela é um forno em que vai lá, que derrete o ferro, derrete o aço, e aí o aço é batido, ele é formatado, ele é forjado, né? Ele é amoldado, e com isso você se prepara, e aí com isso no final sai um ferro forte, um aço duro, algo que vai conseguir segurar, que vai conseguir fazer frente a toda a pressão que ele vai estar fazendo. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos passando por esse processo de forja do Senhor. Nós estamos passando por esse aperto do Senhor. Nós temos que ter fé, nós temos que perseverar. Eu bem sei o quanto que eu, por exemplo, pessoalmente, estou passando por isso. Tem várias coisas na minha vida em que Deus está apertando muito. E cada um de nós é apertado, mas nós temos que saber que o objetivo disso é que nós tenhamos nossas fundações mais fortes, que nós tenhamos nossas características melhoradas, nossa capacidade de estar lidando com as oposições melhoradas. Não é muita gente às vezes pensa que um forninho, usar 1 minuto e 30 no forninho de micro-ondas, você vai estar pronto para a vida. Não é 1 minuto e 30 no micro-ondas que você vai estar pronto para as coisas. Você precisa ser forjado nesse fogo que vem de Deus. E isso tem 2 lados. Tem os 2 lados que é o lado da dificuldade, do quanto que você vai sofrer, você vai se dedicar, quando você vai fazer. E tem o outro lado. Não é todo mundo que consegue passar por tudo isso. Não é todo mundo que passa por isso. Mas Deus te fez, como eu falei antes, daquele modo especial. Deus te fez com características que você consegue passar por isso. A Bíblia nos garante isso. Se você está sendo espremido, se você está passando por esse calor, se você está sendo martelado, se você está sendo amoldado, tenha certeza que você consegue. Deus te fez pronto para isso. Não pronto. Deus te fez com capacidade para passar por tudo isso. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza. Com isso, nós podemos passar. E aí você fala, não, sou só eu que passo, são só algumas pessoas que passam. Não, muitas pessoas passaram por isso. E aí a Bíblia está cheia de exemplos de personagens que passaram por isso. José, a história de José, ele passou por traições dos irmãos, passou por muita coisa, prisões, foi mandado como escravo, de novo outras traições, prisão, dificuldade, e aí recebeu sonhos, e aí foi colocado como reinante do Egito, 2ª pessoa lá. Mas para ele estar nessa posição, ele teve que ser forjado, ele teve que ser trabalhado,
ele teve que passar por tudo isso, como nós passamos. Abraão, que a gente fala, ele quase teve que sacrificar seu filho. Todos conhecem a história. Ele foi lá, foi levado, e Deus provou muito a fé dele. E aí ele é conhecido como pai da fé. Moisés, grande Moisés, que tirou o povo do Egito. Só que a gente tem que lembrar que ele foi, tudo bem, cresceu dentro dos faraós. Depois ele foi passar 40 anos no deserto. 40 anos. 40 anos sozinho no deserto. Depois lá encontrou alguém da família dele e viveu, mas no deserto, sendo forjado. Elias do fogo, né? O profeta do fogo, ele passou por solidão, por exaustão, no final ele não aguentava mais. Gideão, que nós falamos, Davi, que foi treinado pelo Senhor, lutando contra ursos, leões, para depois encarar Golias, encarar todos forjados nisso. Então, é um caminho que nós todos temos que passar. Agora, como é que nós sabemos se nós já fomos forjados, se nós estamos preparados, se nós estamos prontos para aquele sonho, para aquilo que Deus colocou para nós? Eu gosto muito de uma ilustração que um pastor lá do norte utiliza, que é a questão da bicicleta, de você aprender a andar de bicicleta. Acho que a maioria das pessoas aqui já passou por esse processo de aprender a andar de bicicleta. Quem não passou já viu alguém aprendendo. E assim, quando você vai andar de bicicleta, você vai alguém do lado segurando, né? E você vai, porque a bicicleta, quando você está em velocidade e na reta, você vai que vai, aí vai. Mas se você parar em cima dela, paradinho, você cai. Então, o segredo é como é que você chega nessa velocidade, como é que você se vira lá, né? E aí, normalmente, quando você vai aprender, você tem o pai ou a mãe ou um amigo vai do lado segurando você na bicicleta. Tem uns que estão mais assim, querem logo ir e que vão lá. Não, pai, pode soltar, mãe, pode soltar que eu vou. E aí tem o pai, a mãe, falando, não, filho, calma, aprende, se eu te soltar aí, não sei se dá. Não, vai, vamos treinar mais um pouquinho, vamos treinar, vai, não, solta, pai, solta. E aí, pai, chega uma hora que tem que soltar, né? Então, tá bom, solta. E aí vai como eu também aprendi assim, né? Solta, e fui parar no muro, né? Lá na frente. Porque não estava preparado, porque não estava pronto para ser solto. Mas eu insisti, o pai soltou. E foi. Aí tem o outro lado, né? Como no caso da Marcela aqui, quem ajudou muito foi a Sandrinha, ela a aprender de bicicleta, tal. E é o pai a mãe que vai incentivando. Vamos, filho, você já está preparado, você já está pronta. A gente já rodou 10 mil vezes aqui, você já está pronto, já foi, e vai, e segue. Então, e aí, você ouvindo isso, você se solta, e aí você segue. Então, para nós sabermos se nós temos que estar preparados, nós temos que confiar nessa pessoa que está ao seu lado. Nós temos que confiar quem que está te ajudando, quem que está te ensinando. E quem é esse na nossa vida? É o nosso Deus maravilhoso. Que se nós ouvirmos Ele, se nós confiarmos nele, por mais que nós estejamos passando por um aperto, por mais que nós estejamos passando estando no meio dessa fornalha, no meio de tudo isso, Ele vai estar lá nos ajudando, e vai estar lá nos ajudando a passar por tudo isso. Não adianta nós queremos, não, eu já estou pronto, eu já estou preparado. Não, nós temos que ouvir Ele. E ouvir Ele e seguir Ele. Quando Ele disser que você já está pronto, confiar e ir. Nós temos vários exemplos de personagens que não estavam prontos, né? Saul, por exemplo, não estava pronto. A gente já falou sobre ele.
ele foi levantado como rei de Israel, mas deixou o orgulho subir a cabeça, chegou a se achar melhor e quis andar de bicicleta sozinho, sem Deus. E aí se estatelou. Sansão, a mesma coisa. Sansão se dedicou a Deus, fez o voto de Nazireu, mas aí depois se perdeu nas coisas do mundo. Esaú também trocou a vida dele por um prato de lentilhas. Então tem vários personagens de quem não seguiram isso e não deu certo. Então nós precisamos seguir com confiança, seguir ouvindo o que Deus está nos colocando. Agora, bom, estamos prontos? Não estamos prontos. Sabemos se nós estamos prontos? Como é que nós sabemos? Eu tenho falado, ouve a Deus. Mas como que nós fazemos isso? Bom, eu oro, eu venho à igreja, eu jejuo, eu faço curso de obreiro, eu faço curso de seminário, eu leio a Bíblia, eu faço tudo, então eu estou pronto. Então por que eu não progrido? Por que eu não caminho? Por que eu não tenho progresso na minha vida? Eu me dedico, por que eu faço tudo isso? Vamos ver, e aí eu gosto muito do exemplo de um personagem da Bíblia, que é Jó. Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, talvez o primeiro livro da Bíblia, até sendo feito antes do Pentateuco. E Jó é contado de uma história assim, que parece um filminho, né? Toda a história de Jó. E Jó, começa Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Ele era um homem muito bem sucedido. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, muita gente ao seu serviço, e ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, mais rico do mundo conhecido lá naquela época. E nessa história de Jó, ele era um homem muito temente a Deus. E ele era tão temente a Deus que o que ele fazia, ele orava todo dia por ele e pelos filhos dele. E os filhos deles faziam festas todo dia, e aí passava a semana de festas, ele juntava todos os filhos e fazia os filhos fazerem um sacrifício a Deus, orarem, se dedicarem a Deus, e ele mesmo fazia sacrifícios, ele mesmo se dedicava por ele, pelos filhos dele e pelos funcionários dele. Ele mesmo, ele se doava, ele doava alimentos, ele cuidava de todos que estavam à volta dele. E ele era tido como um homem de referência, um homem que fazia o bem, um homem que estava ligado a Deus. E aí o Satanás, nosso opositor, né, numa reunião que estava com Deus chamou os anjos, estava numa reunião, Satanás foi lá, na história de Jó, e Satanás foi conversando com Deus. Deus fala: de onde você estava, Satanás? Eu estava dando uma volta pelo mundo, vendo. Aí Deus fala: olha, você estava dando uma volta pelo mundo, então você viu o meu servo Jó. Meu servo Jó, aquele homem fiel, que não tem nada, que é totalmente dedicado a mim. E aí Satanás disse para ele: bom, Deus, ele é todo dedicado porque o Senhor pôs uma cerca em volta dele, uma barreira em volta dele, uma proteção em volta dele. Então, ele é o homem mais rico da terra, ele tem todos os tipos de recursos, tem uma família maravilhosa. Então, como é que ele não vai ser temente a Deus?
tá bom, Satanás, você pode ir lá e faça o que quiser, mas não mexa com a vida nem com a saúde dele. E aí Satanás foi, né, e fez e agiu na vida de Jó. E aí, lá na história, uma história bastante interessante, vai falando, olha, tinha 7.000 ovelhas, mas aí chega um servo lá para Jó. Chegou os ladrões e roubaram as 7.000 ovelhas. E aí daqui a pouco chegou outro servo, só sobrou eu, que eu só consegui fugir. Aí os 3.000 camelos. Tinham 3.000 camelos, mas veio um povo do norte e levou todos os camelos. As parelhas de boi, daqui a pouco chega um outro servo dizendo, olha, teve uma chuva de granizo, essa chuva de granizo foi muito forte, matou todos os bois e matou todos os servos, só sobrou eu para vir isso. E aí por último chega o último falando, olha, e seus filhos estavam todos numa casa, bateu um vento do leste nas 4 direções da casa, a casa caiu, morreram todos. E aí Jó se vê naquele momento sem nada, sem dinheiro, sem posses e sem família, sem nada. Só ele e a esposa dele sobreviveram. E mesmo assim, Jó vai e diz, a frase muito famosa, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Não pelas coisas, pelas posses, mas por tudo. Mas porque isso foi Deus. Deus abençoou, Deus está perto, Deus é dono de tudo. Nós temos que aceitar tanto a parte boa como a parte ruim. E aí Satanás volta lá e fala, olha, mas ele tem saúde ainda. Ele tem saúde, ele está vivendo bem. Ele está com toda essa situação, mas ele tem saúde, e aí Deus permite que o inimigo ataque a saúde dele. E ainda assim, Jó passa por uma... Jó já está muito ruim de saúde, e ainda assim a própria esposa dele, que é esposa importante, todo o sustento, né, ela vem e fala, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Você não tem mais nada para sonhar, você não tem mais nada para fazer. Entrega a sua vida e morra. E aí ele ainda fala, se nós aceitamos o bem dado por Deus, por que nós não aceitamos o mal? Veja, Jó está passando por uma fornalha muito grande, Jó está passando por um aperto muito grande, e Jó ainda mantém, Jó passa por tudo isso. E além disso, depois vem 3 amigos de Jó, vêm passar um tempo junto com ele, vêm estar junto com ele e eles discutem, eles conversam sobre toda a situação. E naquela época se achava que as pessoas passavam por dificuldade, passavam por esses apertos, não porque Deus estava trabalhando na vida delas ou porque as coisas estavam sendo melhoradas, mas porque eles tinham cometido algum pecado, alguma coisa de errada. É isso que o inimigo fala. E aí, de novo, um parênteses, o inimigo fala muitas vezes isso. Você está passando por uma situação ruim porque você pecou, porque você fez coisas ruins. Então, o que tem errado com você? Quais são as coisas que você falhou? É verdade, se você falhou, você está fora da oportunidade de bênção do Senhor. Mas muitas vezes você está sendo tratado pelo Senhor. Você está sendo preparado nesse caminho para você assumir grandes coisas lá na frente. E aí Jó, no meio de toda essa discussão, ele foi discutindo com os amigos, os amigos apontando os pontos. E aí no fim de muitos capítulos, de muitos pontos, Jó ainda
começa a se orgulhar de si mesmo, começa a defender a si mesmo, começa a dizer que ele sempre fez o bem, ele sempre cuidou de tudo, ele sempre trouxe o bem a todos, ele sempre foi benevolente, ele sempre fez sacrifícios a Deus, ele sempre buscou a Deus, e ele está sendo injustamente punido. Se Deus me ouvisse, aí Jó faz um biquinho e fala para Deus, se Deus pelo menos me ouvisse e soubesse o quanto que eu me dedico a Ele, o quanto que eu faço para Ele, aí eu não estaria sendo punido. E aí essas passagens de Jó 40, 2. Aquele que contende com Todo-Poderoso para que responda a Deus aquele que o acusa. E aí Deus pega e vira para Jó e fala, Jó, fui eu que criei o mundo, fui eu que criei as coisas. E ele passa aí horas falando sobre tudo que ele criou, tudo que ele é tão grandioso, tudo que ele fez. E aí Jó cai em si, e Jó fala, não, realmente, eu não sei o que eu estou falando, eu não sei o que eu estou fazendo, eu sou muito pequeno perto de Deus, e o que eu tenho que fazer é adorá-lo e segui-lo. E aí aparece a frase certa, a frase famosa, antes eu só te conhecia de ouvir falar, Deus meu, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E aí Deus reconhece o arrependimento de Jó e restitui Jó até em dobro, porque nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grandioso. E aí o que ele tinha de 7.000 ovelhas, ele dá 14.000 ovelhas. O que ele tinha de 3.000 camelos, ele dá 6.000 camelos. O que ele tinha 500 juntas de boi, ele dá 1.000 juntas de boi. O que ele tinha 500 jumentos, ele dá 1.000 jumentos. E ele se torna novamente a pessoa mais rica, dando a ele mais 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia ainda diz que em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Amados, e aqui eu passei toda uma história, e eu queria pedir para o louvor já começar a se posicionar. Amados, Deus tem falado muito conosco, tem falado muito comigo, tem falado muito com as pessoas sobre a fornalha em que Ele tem nos colocado. E a mensagem que Ele colocou no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês é que nós temos que continuar perseverando, nós temos que continuar tendo fé, acreditando e confiando nesse nosso Deus maravilhoso. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está sendo espremido em alguma área, se você está passando por um aperto, eu só consigo lembrar disso, só consigo pensar nesse aperto. Esteja certo que o Senhor está ao seu lado, que Ele está segurando a bicicleta, é Ele que está ali, te levando pelo caminho, te ensinando por onde você tem que passar, o quanto você tem que se desenvolver, o quanto você precisa crescer. É o Senhor que está ao seu lado, desenvolvendo os alicerces, as raízes que vocês precisam ter, que nós precisamos ter, para quando nós chegarmos lá, aonde Ele quer nos colocar, nós possamos estar firmes, suportando todo tipo de oposição. Amados, o grande segredo,
o grande ponto aqui que se fala é: a forja vem, as passagens vêm. É necessário nós melhorarmos, nós crescermos. Mas nós precisamos ter a visão de que Deus está do nosso lado. Se é Ele segurando, para não deixar cair, ou se é Ele nos incentivando, enquanto Ele estiver do nosso lado, enquanto Ele estiver segurando a nossa bicicleta, com certeza vai ser o melhor para nós. Então, amados, hoje é um dia especial dentro do mês, é um dia que nós temos a ceia do Senhor, é um dia em que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor e nós nos aproximamos do Senhor. Então vamos aproveitar essa oportunidade, aproveitar isso para nós confirmarmos com o Senhor nosso posicionamento, confirmarmos que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele e agradecer por ele estar do nosso lado em todo esse processo que a gente passa. Amém? Agora nós vamos passar mais um louvor e vamos passar para a parte da célula, para a ceia. Então aproveite, meu irmão, aproveite para falar com Deus, se colocar aos pés dele, agradecer tudo que nós temos colocado aqui e seguir com a preparação da ceia.